Bem-vindos a uma nova série no Curioso Mundo. Hoje, iniciamos nossa investigação sobre os desaparecimentos mais misteriosos da história. Em 1872, um navio foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico. Ele estava intacto, mas completamente vazio. Conheça o Mary Celeste. O navio foi avistado pela tripulação do Dei Gratia. Ao subirem a bordo, encontraram algo que desafiava qualquer lógica. Não havia sinais de luta ou tempestade. Os botes salva-vidas tinham sumido, mas a carga valiosa e os suprimentos estavam intocados. Piratas, motim ou um monstro marinho, ninguém jamais soube o destino do capitão, sua família e a tripulação. Eles simplesmente desapareceram. O Mary Celeste continua sendo o maior enigma dos mares. No próximo episódio, investigaremos o voo 19 no Triângulo das Bermudas. Até lá! Bem-vindos de volta ao Curioso Mundo. Hoje, exploramos o caso que transformou o Triângulo das Bermudas em um dos lugares mais temidos do planeta. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões de guerra decolaram da Flórida para um treinamento de rotina. Eles nunca mais foram vistos. O voo 19 era composto por aviadores experientes, mas em pleno voo, o líder relatou que suas bússolas pararam de funcionar e eles estavam perdidos. A desorientação foi total. O rádio captou mensagens confusas de pilotos que diziam que o oceano parecia diferente, estranho e branco. Até hoje, nem um único parafuso desses aviões foi encontrado. O Triângulo das Bermudas engoliu o voo 19 e todos os seus 14 tripulantes. Um desaparecimento em massa que ainda desafia a explicação. No próximo episódio, investigaremos o sumiço da pioneira Amelia Earhart. Até lá! Bem-vindos de volta ao Curioso Mundo. Hoje, seguimos os rastros de uma pioneira que desafiou os céus e desapareceu no vasto Oceano Pacífico. Amelia Earhart foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico. Mas em 1937, durante sua volta ao mundo, o silêncio se instalou. Ela e seu navegador, Fred Noonan, estavam a caminho da pequena ilha Howland. Seria uma das últimas etapas de sua jornada histórica. Suas últimas mensagens de rádio indicavam que estavam com pouco combustível e não conseguiam encontrar a ilha. Depois disso, apenas o ruído da estática. Apesar das buscas massivas, nenhum rastro do avião ou de Amélia foi encontrado. Teria ela caído no mar ou sobrevivido em uma ilha isolada? O destino de Amelia Earhart permanece como um dos maiores enigmas do século XX. No próximo episódio, investigaremos o sumiço do polêmico Lord Lucan. Até lá! Bem-vindos de volta ao Curioso Mundo. Hoje, deixamos os oceanos para investigar um mistério que abalou a aristocracia britânica. Lord Lucan era um aristocrata charmoso e jogador inveterado, mas em novembro de 1974, sua vida mudou para sempre. Após um terrível assassinato em sua residência, Lucan fugiu em um carro emprestado. Foi a última vez que ele foi visto por alguém que o conhecia. O veículo foi encontrado dias depois no porto de New Haven, manchado de sangue, mas de Lord Lucan não havia sinal. Teria ele se afogado ou fugido do país? Ao longo das décadas, surgiram relatos de Lucan em todos os cantos do mundo, da África à Austrália. Ele se tornou o homem mais procurado da Grã-Bretanha. Um enigma de classe e crime que permanece sem solução. No próximo episódio, investigaremos o ousado salto de D.B. Cooper. Até lá! Bem-vindos de volta ao Curioso Mundo. Hoje, investigamos o único caso não resolvido de pirataria aérea na história dos Estados Unidos. Em 1971, um homem elegante comprou uma passagem de avião usando o nome Dan Cooper. Mal sabiam que ele estava prestes a entrar para a lenda. Após decolar, ele entregou um bilhete a uma comissária dizendo que tinha uma bomba. Suas exigências, $200 mil e 4 paraquedas. Com o dinheiro em mãos, Cooper saltou da escada traseira do avião no meio de uma tempestade sobre as densas florestas de Washington. Ele nunca mais foi visto. Anos depois, parte do dinheiro foi encontrada na margem de um rio, mas nenhum rastro de Cooper ou de seu paraquedas foi localizado. Teria ele sobrevivido ao salto?
Um fantasma que saltou para a história e desapareceu no ar. No próximo episódio, investigaremos o sumiço do voo MH370. Até lá! Bem-vindos de volta ao curioso mundo. Hoje, investigamos o maior mistério da aviação comercial no século XXI. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur para Pequim, mas ele nunca chegou ao seu destino. Pouco depois de entrar no espaço aéreo do Vietnã, o transponder foi desligado. O avião fez uma curva acentuada e desapareceu dos radares civis para sempre. Satélites indicaram que o avião voou por mais 7 horas em direção ao sul. Uma busca sem precedentes foi iniciada no remoto e profundo Oceano Índico. Anos depois, pequenos destroços surgiram em praias da África, confirmando que o avião caiu no mar. Mas a carcaça principal e as caixas pretas continuam ocultas no abismo. Um mistério tecnológico que assombra o mundo moderno. No próximo episódio, investigaremos o sumiço do primeiro-ministro Harold Holt. Até lá! Bem-vindos de volta ao curioso mundo. Hoje, investigamos o desaparecimento de um dos líderes mais poderosos da Austrália. Em dezembro de 1967, Harold Holt, o primeiro-ministro em exercício da Austrália, foi nadar em uma praia isolada. Ele nunca mais foi visto. Holt era um nadador experiente, mas naquele dia, as águas de Cheviot Beach estavam perigosamente agitadas. Testemunhas dizem que ele simplesmente submergiu e desapareceu. Uma das maiores operações de busca na história da Austrália foi lançada imediatamente, mas, apesar de dias de esforço, nenhum rastro de Holt foi encontrado. O mistério gerou teorias selvagens, desde um ataque de tubarão até um sequestro por um submarino estrangeiro, mas a verdade permanece oculta nas profundezas. Um líder que se foi com as ondas e deixou um país inteiro em choque. No próximo episódio, investigaremos o mistério da colônia de Roanoke. Até lá! Bem-vindos de volta ao curioso mundo. Hoje voltamos ao século XVI para investigar o sumiço de uma colônia inteira. Em 1587, mais de 100 colonos ingleses estabeleceram um assentamento na ilha de Roanoke. Mas quando o suprimento chegou, o lugar era um deserto. O governador John White retornou de Londres 3 anos depois e encontrou as casas desmontadas e o forte completamente vazio. Não havia rastros de luta. A única pista deixada para trás foi uma única palavra esculpida em um poste de madeira: Croatoan. Era o nome de uma ilha vizinha e de uma tribo local. Teriam eles sido massacrados, vítimas de doenças ou integrados às tribos nativas? Até hoje, o destino da colônia perdida é um dos maiores mistérios da história. 115 vidas que se tornaram lenda. No próximo episódio, investigaremos o desaparecimento da expedição Franklin no Ártico. Até lá! Bem-vindos de volta ao curioso mundo. Hoje, viajamos para as águas congeladas do Ártico para investigar um dos desaparecimentos mais sombrios da era das explorações. Em 1845, Sir John Franklin partiu com 2 navios e 129 homens em busca da passagem noroeste. Eles nunca retornaram. Os navios HMS Erebus e HMS Terror ficaram presos no gelo por anos. Isolados do mundo, os tripulantes enfrentaram fome, doenças e o frio extremo. Equipes de busca encontraram apenas túmulos solitários e restos de acampamentos. Mensagens deixadas em montes de pedras revelaram uma tentativa desesperada de fuga a pé pelo gelo. Somente em 2014, os destroços dos navios foram finalmente localizados no fundo do mar. Mas o que realmente aconteceu nos últimos dias de Franklin continua um mistério. Uma expedição que navegou para o esquecimento. No nosso último episódio, investigaremos o mistério do farol de Islandmore. Não perca! Bem-vindos ao grande final da nossa série sobre desaparecimentos. Hoje visitamos uma ilha solitária na Escócia, onde o tempo parece ter parado. Em dezembro de 1900, 3 faroleiros experientes sumiram da remota ilha de Eileanmore. O farol estava aceso, mas não havia ninguém para cuidar dele. Quando o navio de suprimentos chegou, encontraram a mesa posta e as camas arrumadas. A porta estava trancada,
mas os homens tinham desaparecido completamente. As últimas anotações no diário falavam de ventos terríveis que nunca haviam sido registrados na região. Os homens pareciam apavorados antes do silêncio final. Teria uma onda gigante os levado para o abismo, ou algo mais sobrenatural aconteceu naquela ilha deserta? O mistério de Eilean Mor permanece sem resposta. Concluímos aqui nossa jornada pelos grandes desaparecimentos da história. Qual desses mistérios mais te intrigou? Obrigado por nos acompanhar e até a próxima série no Curioso Mundo.